Oi gente, como vocês estão? Meu nome é Juliane, eu sou tutora de Física aqui do Projeto Feynman e hoje eu vou falar um pouco sobre cargas elétricas, que são a propriedade fundamental da eletrostática, que é, por definição, o estudo das cargas elétricas em repouso. Então, para começar esse estudo, eu vou apresentar aqui o modelo atômico de Rutherford, ou modelo planetário, onde vocês podem enxergar um núcleo, onde estão localizados os prótons, que são partículas com carga elétrica positiva, os nêutrons, partículas sem carga elétrica, ou seja, são nêutrons, e aqui ao redor nós temos a eletrosfera, onde circulam os elétrons, que são partículas com cargas elétricas negativas. Um conceito importante é que essas cargas elétricas são quantizadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas só existem na natureza como múltiplos de uma carga elementar, que no caso é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se vocês nunca ouviram falar em coulombs na sua vida, não se preocupem, é só uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. Sabendo disso, nós temos a fórmula da carga elétrica, Q é igual a N vezes E, que é a forma como nós representamos a carga elétrica. N é o número de elétrons cedidos ou recebidos do corpo, e é essa carga elementar que eu acabei de apresentar para vocês. Com esses conceitos em mente, nós podemos falar sobre corpos eletrizados, que são corpos que possuem excesso ou falta de elétrons. Iniciando por um corpo neutro, que é como ele se apresenta na natureza. Sabe que esse corpo é neutro não quer dizer que ele não tenha cargas elétricas. Isso quer dizer que suas cargas elétricas estão balanceadas. Ou seja, ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Digamos que esse corpo perca seus elétrons para outro corpo. Ele vai ficar carregado positivamente, já que agora ele tem mais prótons do que elétrons. Sempre se lembrem, são os elétrons que passam de um corpo para outro, já que a força nuclear é forte demais para que esses prótons deixem o núcleo facilmente. Agora, caso esse corpo receba elétrons, estando inicialmente neutro, agora ele vai ter mais elétrons do que prótons, então ele vai ficar carregado negativamente. Assim, com essa definição de corpos eletrizados, nós podemos falar do princípio de atração e repulsão, o famoso os opostos se atraem. Porque corpos que possuem a mesma carga elétrica, por exemplo, dois corpos positivos, eles se repelem. E corpos com cargas diferentes, um negativo e um positivo, se atraem. Então, nós chegamos à questão, como que esses corpos podem se eletrizar? Nós temos três processos de eletrização: a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Começando pela eletrização por atrito, ela ocorre quando dois corpos inicialmente neutros são atritados um contra o outro e, ao final, adquirem cargas elétricas opostas, porém de mesmo módulo. Ou seja, tem uma transferência ali de elétrons, e um dos corpos vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Caso você queira saber qual corpo vai ficar positivo e qual vai ficar negativo, você pode usar a série triboelétrica, que indica isso. Sabendo disso, nós podemos falar sobre o princípio de conservação de cargas, que quer dizer que a soma das cargas elétricas total em um sistema eletricamente isolado é a mesma antes e depois da eletrização. Em segundo, nós temos a eletrização por contato, que acontece quando dois corpos se encostam. Normalmente eles são corpos condutores, ou seja, os elétrons deles são mais livres e eles conseguem circular pelos átomos mais facilmente e as cargas elétricas conseguem se espalhar pela superfície inteira do corpo. Vamos dizer que um corpo A, positivamente carregado, e um corpo B, neutro, se encontram. Esse corpo positivamente carregado, ele vai puxar elétrons do corpo neutro e agora os dois vão ficar positivamente carregados. E quando esse corpo A ele é negativamente carregado e ele se encontra com esse corpo B neutro, ele vai ceder elétrons ao corpo neutro e os dois vão ficar negativamente carregados. Esses dois corpos que entraram em contato têm a mesma forma e mesma dimensão, eles vão ter a mesma carga após o processo de eletrização por contato. Digamos que nós temos esse corpo A positivamente carregado e o corpo B neutro. A carga do corpo carregado é Q1 e a do neutro é 0. Eles vão entrar em contato e quando se afastarem, os dois vão adquirir a mesma carga, Q1 sobre 2. Porque nós somamos Q1 mais 0 e dividimos por 2, então as cargas se espalharam de forma igual pelos dois. E em último lugar, nós temos o processo de eletrização por indução, que ocorre sem o contato dos corpos e baseado no princípio de atração e repulsão de cargas. No processo de eletrização por indução, nós temos dois corpos, um corpo B, neutro, que nós vamos chamar de corpo induzido, e um corpo A, indutor, que vai ser um corpo carregado, no caso da imagem, negativo. O corpo induzido, normalmente, ele é condutor. Então, quando nós aproximamos o indutor dele, nós podemos observar uma polarização. O que acontece aí é o princípio de atração e repulsão de cargas, já que as cargas positivas foram para a região mais próxima do indutor, que é negativo, e as cargas negativas foram para a região mais afastada do indutor.
Caso o indutor seja afastado, o induzido vai voltar ao seu estado normal, com todas as cargas espalhadas pelo corpo. Mas caso o objetivo seja que o induzido adquira as cargas opostas ao indutor, nós podemos usar o aterramento, que nós vamos conectar um fio condutor ao corpo B e os elétrons vão escoar para a Terra, deixando o corpo positivo. No caso de eletrização por indução, o corpo induzido sempre vai adquirir cargas opostas ao indutor. Então chegamos ao fim. Se você gostou do vídeo, curte aí, deixa um comentário, nos siga nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. E eu também vou deixar fixado nos comentários um resumo dessa matéria e uma lista de exercícios. Obrigada por ter assistido. Tchau!